Olá, o programa Longevidade em Foco foi construído para levar até vocês as informações sobre o bem envelhecer. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Longevidade em Foco. Eu nasci em Brotas. Não fui bem em Brotas, porque eu nasci numa fazenda, né? Quando os filhos começaram a chegar na idade de estudar, mudaram para Piracicaba. Daí a minha juventude, praticamente toda, com infância, foi em Piracicaba. Eu cheguei a formar professora, magistério, né? E daí veio a oportunidade de estudar no Rio. Eu tinha um tio que morava pertinho do Conservatório de Canto Orfeônico e eu queria muito fazer o curso do Sá Pereira de iniciação musical, que era uma novidade na época. Né? Você tinha gente na família que estudava música, que fazia música? Ou como é que nasceu essa vontade de se dedicar à música? Eu não sei, é porque era moda, né? Toda criança fazia piano, né? Mas daí chegou uma hora que veio a necessidade. Eu comecei a dar aula. Esses dias eu achei, no Facebook me acharam, 2 irmãos que foram meus alunos de piano, acho que os primeiros alunos de piano que eu tive, que eram vizinhos. Então, engraçado que o rapaz, eles tocam, ainda tocam. E ele fez umas gravações bonitinhas. Não é aquele pianista, mas aquele que toca por gosto, né? Mas eu fiz o curso primário em Piracicaba, depois fiz o ginásio. Naquela época não era muito comum, você era muito novinha, ir sozinha para o Rio de Janeiro, você tinha parentes ali. Para convencer meu pai. Minha mãe, no meu livro, a Ariadne fala que teoria do pingo. Ela ia gotejando. Cada dia ela vinha com uma história. Eu tinha um tio que estudava na escola do Exército, fazia engenharia do Exército, na Praia Vermelha. E o conservatório, tinha um monte de faculdades ainda, a Universidade do Rio, tudo ali na Praia Vermelha, tinha o Conservatório de Canto Orfeônico. E daí, assim, de um dia para outro, caí no colo do Vila Lobos. Daí fiquei... falar, como é que foi seu encontro no Vila Lobos? Olha, eu era extremamente tímida, extremamente tímida. Agora, você chega num lugar que todo mundo fala uma língua que não é o piracicabano. Então, assim, tinha uma colega de Manaus, falou assim, Josete, fala quarta-feira. Daí eu falava bem caprichado, quarta-feira. Eles adoravam, daí me convidaram para oradora da turma. E era tudo gente nova na classe? Não, no grupo, eu era a mais novinha. Eu tinha mais nova, você era caçula? 18, 19 anos, né? E aconteceu que, naquela época, quando o Vila Lobos começou o Canto Orfeônico, ele começou com professoras da prefeitura, né? E daí ele foi ampliando para o Brasil. E não tinha conservatórios de canto orfeônico no Brasil. Até hoje não tem nada. Mas daí fez um em Campinas e um em São Paulo. E os outros estados mandavam professores para ter uma habilitação para poder dar aula. Então, a maioria era bem mais velha que eu. Bem mais velha. Isso foi na década de 40? Não, foi 53. 53. Foi quando o Vila realmente resolveu investir bastante nessa questão da formação do canto orfeônico. E quando ele veio da Europa, ele já veio com essas ideias, sabe? Daí chegou aqui, tinha o ministro Capanema, que era muito ligado à educação, não sei o quê, e o Getúlio com aquele ufanismo dele todo. E daí juntou a fome com a vontade. E tinha uma parte do curso lá, às quartas-feiras, tinha um tal de centro de coordenação, reunia todos os alunos. E daí a gente tinha os times de vôlei,
mas jogava com música, tinha que cantar junto, jogar e cantar. Depois ele reunia os grupos em 4 naipes e ele desenvolveu uma coisa que chamava mano solfa, que eu solfejo pela mão. Então ele fazia peças maravilhosas, improvisadas, esse grupo, ele não abria a boca, não falava nada, né? E daí, pena não tinha gravador naquela época, né? Era de rolo, complicado. E daí, ele ia para a Europa, tinha vindo dos Estados Unidos, e a dona Arminda, que é a Mindinha que ele falava, ela era toda alegrinha e contente da vida, entusiasmadíssima, tudo. Ela queria conversar, falar português, né? Daí ela chegou, estava aí todo mundo em volta dela, feita abelha, assim, da rainha. Todo mundo gostava muito dela. Ele chegou, vai acabar com essa bagunça. E veio fugindo. Daí quando chegou perto dela, viu, Mindinha, você tá aí? Ele era assim. Então esse foi quanto tempo? 1 ano, 2? Foi 1 ano. 1 ano. Um ano. E na volta você veio para onde já? Voltou para daí eu voltei para Piracicaba, mas daí o Ernest Mahler, aquele alemão, ele conheceu Cidinha, que era filha de um vendedor de discos lá, uma casa dele, tipo Carlos Gomes daqui. Sim, sim. E o pai do Mahler, né? Muito rico, e ele era que fazia os pistões de todos os carros aqui, de fábrica de Volkswagen, né? Então, o pai da Cidinha falou, ele é músico, como é que vai casar com um músico, com a minha filha? Ele disse, ó, deixa ele ser músico, que do dinheiro cuido eu. Então, acabou montando uma escola maravilhosa, com todos os instrumentos. E o Mahler, ele tinha um bom curso de composição lá da Europa, e ele tinha um pouco daquela coisa de neurose de guerra. Não era bem isso, mas ele era muito fechado e tinha um pouco de dificuldade de falar português. Mas o que ele fez? Ele compunha peças, sonatas, sonatinas, concertinos, tudo, num nível infantil, que criança pudesse tocar, mas com a forma musical. Era a mesma do Mozart, por exemplo. Então, o único repertório bom que eu conheço, pode ter outros, mas um repertório assim, que você pode usar bastante, é os arranjos do Mahler de peças infantis. Aquele episódio de você ter se correspondido com o Lobato, então foi muito antes. Ah, foi, eu era menina, praticamente. Eu tinha uns 12, 13 anos ali, né? E isso foi em Piracicaba? Foi em Piracicaba. Mas depois disso... Então, pelo jeito, você gostava de ler também. Ah, porque na minha casa não tinha outra diversão, né? Lá na fazenda, meu pai comprava, ele era fazendeiro de café, até que derrubaram, veio a tal da queda lá, tivemos que sumir de lá, perdemos tudo, mas ele comprava discos e discos, mas ele não comprava porcaria, né? Então a gente ouvia ópera, eu detestava a ópera, para bem da verdade, e a gente assistia a ópera e muito livro. Tem primeira edição de muitos autores famosos, né? E a gente lia aquelas coisas, umas meninas liam Madame Delis, né? Aquelas charupadas de banca, a gente lia aquilo, mas nunca prestei muita atenção na literatura, a gente estava dentro de enredo, né? Mas eu adorava. E foi assim que você conheceu alguns livros do Lobato? Era o livro que tinha na época, né? Tinha do Viriato Correia também, o Cazuza, mas o bom era... E como é que você teve a ideia de escrever por conta do Lobato? Ah, coisa de criança, né?
Daí, quando ele foi para lá, eu lia cada livro, eu lia o Harry Potter dos tempos atrás, aí saía novo, a gente comprava e tal. E daí minha mãe falou, você gosta tanto dele, escreve para ele o que você gosta dos livros dele. Mas conversa de mãe, né? Mas eu falei, mas eu não tenho endereço. Ela falou, você não precisa pôr endereço, Monteiro Lobato é famoso no mundo inteiro. Olha que interessante. E daí ela falou, põe a Embaixada do Brasil que vai. E foi. E ele nunca deixava de responder. E era um bando de gente que ligava. Ele estava na Argentina? Estava na Argentina. O meu cunhado, ele falava, José, toma cuidado. E porque meu cunhado era bem mais velho, minha irmã mais velha. E toma cuidado, porque essa gente faz... Nem é ele que escreve, ele só assina, porque ele escrevia a máquina, né? Mas ele escrevia a máquina para a gente entender a letra dele, né? Exatamente. E daí, um dia, ele falou, uma hora que você vier para São Paulo, vem aqui. E o meu cunhado falou, você é louca, o que vocês vão fazer? Minha mãe junto, né? O que vocês vão fazer lá em São Paulo, esse homem não vai te receber. Ah, mas acendeu a fogaréu para agora, eu tenho que ir. Né? Falei, seja o que for. E fomos. Eu parece que estou vendo a imagem dele. Ele na frente, a Dona Purezinha atrás. Dona Purezinha para mim parecia Dona Benta. Gordinha, de birotinha assim. E ela atrás. E daí ele abriu a porta abrindo o paletó. Que dava de colete, o paletó, ele abriu, estava vestindo a manga, eu falei assim, será o Benedito, vocês por aqui? Falei, que boas-vindas. Porque você tinha falado que ia. Eu combinei com ele, e o meu cunhado, não vá que... Eles faziam isso para ter comprador de livro dele, mas não era. Ele queria que ajudasse a fazer história. Né? Eu também não ia muito para São Paulo, minha família era... Sim. Era Mas foi muito interessante, eu cheguei a ler essa carta, você me mostrou a que ele escrevia para você. Mas Então você acha que foi uma presença importante também isso, o fato de ter visto, foi, e depois começa a abrir a cabeça da gente uma porção de coisa, né? Porque uma menina nasceu numa fazenda, até praticamente 7 anos, brincava com os meninos da colônia, né? A música que eu ouvia era moda de viola. Moda de viola. Né? E dentro de casa tinha a missa solene de Beethoven. Sim, o profano e o sagrado. O grande profano era Strauss, Franz Lehár. CELMI, Centro de Educação e Lazer para a Melhor Idade. É um espaço criado para ser um local de convívio e vivência em atividades de custos acessíveis a um amplo público, na faixa etária a partir dos 40 anos de idade. São mais de 50 atividades de grupos nas áreas de tecnologia, idiomas, arte, cultura, práticas orientais, atividades motoras, estimulação cognitiva e muito mais. A orientação de cada atividade é feita por professores especializados. Os participantes do CELMI reforçam a tendência atual pelo envelhecimento ativo e saudável da sociedade. A sua família, os seus pais, eles são brasileiros mesmo? Não, minha família, o que eles chamavam de 400, né? Porque é engraçado, na minha árvore genealógica, se não tiver nenhum desvio, né, se for bem feitinho, ela vem de Tibiriçá, de Bartira, começa lá em cima, né? Poxa, então, e daí foi juntando, é bem de raiz. Na linha tem outros, por exemplo, eu mesmo já casei com árabe, né? Agora, na linha direta, assim, é só brasileiro. só brasileiro. É. O Sani, seu marido, então, ele é de... Não, ele é de Palmital, ele é de São Paulo praticamente. Também, ele é brasileiro, os pais vieram da Palestina. Os pais eram da Palestina. Quando é que vocês se conheceram, se casaram? Eu conheci lá em Palmital. Porque eu, como estudava piano, naquele tempo eu era quase pianista, e
Daí passei no concurso cantor fiônico, eu precisava, era um emprego bom naquela época, né? E daí eu larguei tudo em Piracicaba, eu trabalhava na Escola de Música de Piracicaba e já tinha um certo conceito lá como professora. E daí fui para o interior, né? E daí eu fui primeiro que é lá perto de meu Deus, Santo Anastácio, perto do Rio Paraná, lá em cima. E depois fui para Palmital. E como não tinha piano, morava em hotel, pensão, quando eu ouvia som de piano numa casa, eu batia, eu perguntava, escuta, tem alguém que estuda piano aqui? Ah, tem. E quem que dá aula? Ah, nós estamos sem professor, não tem ninguém. Eu falei, olha, eu sou professora do ginásio e sou professora de piano também. Se você quiser, a gente faz um negócio. Eu dou aula para sua filha e em troca você deixa estudar 1 hora por dia. Era uma vantagem para a pessoa, né? E daí, todo dia lá, desenferrujava um pouco o piano dela. E foi ali que você conheceu o E Sam? numa das casas eu conheci o Sam. Ele gostava muito de cantar. Então, ele trazia músicas para eu tocar por cantar, né? Daí começamos a namorar, ficamos noivos, voltei para São Paulo. Como é que vocês vieram para cá em Jundiaí? A FEPASA, né? A FEPASA? Ele trabalhava, ele trabalhava, ele trabalhava no serviço de obra do Estado. Daí ele, quando começou a FEPASA, eles fizeram a contratação nova, só. Daí ele falou, olha, eu posso trabalhar na FEPASA, mas é em Bebedouro. E eu morava em São Paulo e detestava São Paulo, né? Porque mãe de criança pequena, São Paulo é terrível, né? Fomos para Bebedouro, eu estava no céu, né? Depois de lá vieram para cá. E aí que surgiu a ideia de você criar uma escola, que não havia uma escola de música aqui em Jundiaí? Aquelas coisas que eu aprendi no Rio, que eu aprendi com grandes professores lá, né? E principalmente o curso que eu fiz na Escola Nacional de Música, de iniciação musical. O professor chamava Antônio Sapieira. O Sapieira tinha estudado na Alemanha e veio com aquelas ideias novas de educação musical, da Dalcroze. E daí eu comecei a aplicar aquilo, né, lá em Piracicaba. Mas depois que vai dar aula no ginásio é outra conversa. Daí, quando nós voltamos para Jundiaí, as crianças já estavam grandinhas, né? A Cláudia já tinha 3 anos. Daí, em casa, eu tinha violão e a gente tocava, cantava e eu ficava brincando com ele. Um primo meu, que era médico, ele falou, Josete, porque daí a filha dele também veio. Daí ele disse, Josete, isso que você faz é muito bom. Eu tenho tanta criança com problema, elas iam adorar isso aí. Daí vai um, vai outro, vai um. Nunca fiz anúncio. Um chamava o outro, foi chamando. Daí surgiu o núcleo da escola mesmo, né? Daí eu chego uma hora que eu precisei ter uma casa só para a escola. Isso aí. E foi desde o início aí na Prudente? Era uma casinha na frente da minha, uma casinha para cima, porque você estava lá, né? Sim. Não era aquela casinha. Sim. Depois precisei de uma casa maior, fui do lado da minha. De lá é que eu fui para essa agora está bem montada, bem arrumada. Está com jardim, você já viu o jardim novo? Está todo arrumado. E como surgiu aquele interesse seu pelos bebês, pelaquela sensibilização musical? Foi por pura curiosidade. Porque, no fundo, o que a gente faz com os bebês, você já fez com as suas filhas, sua mulher fez com ela, talvez a mãe dela fez, né? E eu vi no jornal que uma professora de São Paulo tinha orquestra de bebê, tinha aula, não sei o que, com bebê, e ela muito entusiasmada. Eu torci o nariz, claro, né? Vamos seguir essa exploração. Depois, mais um pouco, a Folha de São Paulo fez uma propaganda, uma reportagem grande. Eu falei, eu quero ver isso de perto. Quando eu vi que ela ia dar um curso para professores, eu acho que eu fui no primeiro curso dela. Daí lá,
eu tive ideia do como era a aula dos bebês. Mas o que aconteceu lá é que ela era muito expansiva, muito efusiva, tinha ideias. Daí eu falei, ai gente, eu sou mais incomodada um pouco, né? E falei, eu vou tentar. Mas eu comecei a achar que essa história que vem na cabeça a gente faz, não dá certo. Eu já era professor de ginásio, eu preparava a aula. Eu não dava uma aula sem preparar. Você começou a criar um método, né? Prática. O pessoal fala o método da Josete, mas não chegou bem o método. Eu tracei uma linha. O que fazer nessa aula? O que desenvolver? Porque dar uma aula para ficar cantando, melhor a mãe canta em casa. Sim, você criou um E daí eu fiz uma sequência do que eu poderia. Daí eu já tinha feito curso normal, muito bem feito em Piracicaba, a parte de pedagogia, psicologia era muito bom. Então, com aqueles conhecimentos e mais um pouco, comecei a ler, porque eu sempre gostei de ler, né? Comecei a ler, estudar, e eu achei mais ou menos uma fórmula. Eu já estava dando iniciação nessa época, mas da minha moda lá, do Sapereira e tal. Daí eu assinava uma revista Early Childhood, Musicmanship, qualquer coisa. Música para crianças bem pequenas, né? E um professor em Hartford, é perto de Nova York, Boston, por ali, né? E daí que ele dava cursos para professores. Lá eu fui para Hartford. É mesmo? Você foi para lá? Eu fui lá fazer o curso do John. Era exatamente aquilo que eu estava tentando fazer, mas eu não tinha não sabia montar as peças. Todas as peças, tá? E ele, americano, né, super organizado, Ele tem um livro para brincadeira de fazer cosquinha, de fazer pinhé, um livro. E daí, com aquelas ideias dele, daí eu deslanchei, né? O envelhecimento é tão ou mais importante do que as outras fases da vida. Envelhecer com estima é um direito seu. Não abra mão da sua importância. O Celete oferece oportunidade para que você tenha um envelhecer com qualidade. Oferecemos cursos de atividades físicas, idiomas, artesanato e muito mais. Venha para cá! Rua Guido Tomanique, 1921, Parque da Represa, Jundiaí. O telefone é 4815-0721. E continua esse processo ainda na escola? A sua filha continua? Não, a minha filha continua muito melhor que eu. Qual delas? A Luciana. A Luciana, né? A Luciana. A Luciana tem um dom de lidar com criança. Você não vê um barulho, você não vê uma briga, você não vê uma criança chorar, sabe? A criança, eu não sei o que ela tem, que força moral é essa. São várias, né? Várias crianças, né? São muitas crianças. Não, a média de alunos por classe, quer dizer, o máximo de alunos por classe é 8. 8. Porque são bebês, São bebês, né? Bebês com a mãe. Com a mãe. Bebês de quê? 3 meses? 4 meses? Não, 8 meses. 8 meses. Antes de 8 meses, eu acho, a gente que é mãe sabe, é muito difícil impor um horário para as crianças, Sim, exatamente. né? Então tem a horinha de comer, a hora de dormir, a hora do banho, e se passa, elas ficam irrequietas, né? Essa experiência da Luciana infantil, você me contou uma vez que também fazia treinamento para outras pessoas que queriam aprender a fazer isso? Você chegou a dar cursos? Não, a gente dá todo ano, desde 85, mesmo antes de começar bebês. Você encontrou aqui em Jundiaí depois, quando você veio para cá, as crianças foram crescendo, a escola, você encontrou um ambiente bem favorável ao desenvolvimento da música? Havia muito interesse na cidade? Havia. Havia. E eu acho que, talvez eu estou
sendo papuda demais, mas eu acho que o ambiente musical de Jundiaí mudou. Sinceramente, é uma vaidade, mas, por exemplo, não tinha um professor de oboé em Jundiaí. A primeira pessoa a trazer professor de oboé fui eu. Não tinha professor de trompa. Eu. Então, um dos melhores fagotistas do Brasil começou fazendo iniciação, tocando na bandinha. Sim, o Fábio Cury. Fábio Cury. Então, teve gente, por exemplo, Heloísa Meirelles senta na primeira estante da Orquestra do Estado. De violoncelo? Violoncelo. Sem dúvida. Né? Começou ali. Então, quanta gente passou por aqui. Gente, sem dúvida nenhuma. Né? Formou e criou essa mentalidade de voltar à música. Então, era uma coisa assim, a gente fazia na maior simplicidade, não tinha anúncio, não tinha nada. O que anunciava é que às vezes saía audição no jornal, que falava da escola. Mas você tem consciência que você contribuiu muito para que a Jundiaí tivesse... Pelo menos eu consegui trazer gente. Agora você vê flautista de Jundiaí tocando no programa Prelúdio. Não foi minha aluna, mas aproveitou esse sabe o que é? Foi uma onda que foi aumentando, foi multiplicando. Você tem o ex-aluno que é flautista sensacional, que voltou agora para o Brasil, como é que ele chama? O Michel. A gente chama ele de Michelzinho, né? Ele ficou enorme porque era do outro Michel, outro Michel. Então, esse também, né? Foi depois fazer carreira lá fora. Eu acho que Jundiaí deve muito. Tem o Marcelo Barbosa, que é um grande flautista também. Exato. Eu acho que essa foi uma grande contribuição. Se você tivesse que refazer sua vida, você faria exatamente o que você fez? Eu não saberia fazer outro jeito, sabe? Porque eu não faço nada. Nunca eu peguei um aluno pensando, vai entrar mais dinheiro para a escola. Nunca. Agora, minhas 3 filhas, uma é regente, a outra mora nos Estados Unidos, tem uma escola lá, toca na orquestra de... A Sônia. Ela toca viola na Sinfônica de Baton Rouge, da Lusiânia, né? Ela está morando lá, definitivamente. Ela casou, tem filha lá, né? De vez em quando ela aparece, dá uns workshops aqui. Tudo. Ela foi dar um workshop na Paraíba. Coincidentemente, sem combinar com ninguém, a Cláudia tinha um concerto na mesma época na Paraíba. As duas foram se encontrar na Paraíba. Então você tem a Cláudia, que é regente, e a Sônia, que e a Lu, que é educadora musical. Que trabalha na escola. Que ficou na escola no meu lugar. Mas você tem mais filhos? Eu tenho 2 rapazes. 2 rapazes. Tem um que é policial da Polícia Federal, é perito. Perito policial, o Roberto. E onde ele trabalha? Ele está no Acre, Rio Branco. O Renato é matemático e físico e ele dá aula na Washington University em St. Louis. Se você tivesse que deixar uma mensagem para eles? Para eles? Para todos os filhos. O que você diria para eles? Olha, eu acho que eu gostaria que eles continuassem me tratando até o fim como eles me tratam. Não pode ter jeito melhor de tratar a mãe. Tá bom. Deu?